esperadas de plantão. Então é o seguinte, hoje nossa aula de matemática vai ser falada sobre frações. Na matemática, as frações correspondem a uma representação das partes de um todo. Você deve estar pensando, que satanás é esse? Agora, professor, como é que eu vou entender como que é uma representação de um todo? Como você falou agora há pouco. É o seguinte, pense que você estava na sua casa, sábado à noite, umas 8 horas, jogando League of Legends com seus amigos. De repente, ou, sei lá, assistindo PLL, não sei, talvez. E daí você pega assim, ó. E seu pai fala assim, é o seguinte, vamos agora lá na pizzaria comer uma pizza. Você chega na pizzaria, ela come uma pizza de 8 pedaços. Então veja só, que a pizza ela tem exatamente 8 pedaços. E você fala assim, nossa pai, como eu estou com fome hoje. Você comeu 2 pedaços. 1, 2. Ou seja, você comeu 2 pedaços de 8. Isso é uma fração. Quando você pega um todo e consome alguma parte dele. Então aqui você consumiu 2/8. Veja só que nós temos alguns tipos de frações. Claro que a gente tem muito mais do que esses. Mas esses aqui são os principais. Ou seja, fração própria. O que é uma fração própria? Onde que o numerador ele é menor que o denominador. Como a gente acabou de ver agora há pouco. O pedaço de pizza. 2/8. Veja que o numerador ele é menor que o denominador. Já nós temos também a função imprópria. Veja só que ela é um pouco diferente da função própria. Porque o numerador é maior que o denominador. Temos um exemplo, 5/3. Veja que o número 5 é maior que o número 3. Então, ou seja, o numerador é maior que o denominador. E temos a fração aparente. O que é a fração aparente? É quando o denominador você consegue dividir pelo numerador e dar um número inteiro. Por exemplo, 6/3. Isso aqui, a divisão desses dois é igual a 2. Agora a gente vai fazer a adição e a subtração de uma fração. Veja que nós temos 2/3 mais 8/5. Você pensa assim, o que é isso? Como é que eu vou fazer isso? Será que eu só somo de cima com de cima e o de baixo com de baixo? Por exemplo, 2 mais 8 que vai dar 10, divididos por 3 mais 5 que dá 8. Será que é só isso que eu posso fazer? Não, isso aqui você não pode fazer. Você tem que fazer uma coisa chamada MMC, que é o mínimo múltiplo comum de uma fração. Ou seja, para começar, deve ser assim, mas Diego, como é que eu vou achar o MMC de 3 e 5? Existe um jeito que se chama fatorar. Fatorar é a simplificação das sentenças matemáticas. Então, por exemplo, eu vou pegar o 3 e vou pegar o número 5. Veja só, eu peguei os dois, o 3 e o 5, e agora eu vou dividir pelo número menor que dê para dividir entre eles. Nós vemos aqui que é o número 3. Então, eu divido 3 divididos por 3 vai dar 1. Mas veja que 5 eu não consigo dividir por 3 e dar um número inteiro. Então eu só repito ele. Veja só que agora eu posso dividir por 5. Então vou dividir por 5. 5 divididos por 5 vai dar 1. Veja só que nós vamos ter 3 vezes o número 5. Esse é o mínimo múltiplo comum entre eles. 3 vezes 5 vai ser 15. Então a gente já coloca aqui já na igualdade. Então 3 vezes 5 igual a 15 é o mínimo múltiplo comum entre eles. É o número 15. Você pega, com o de baixo, você divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então você pega o número 15, 15 divididos por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. Mais 15 divididos por 5 dá 3. 3 vezes 8, 24. Isso aqui é igual 10 mais 24, 34/15. Veja só que foi completamente do resultado que a gente fez agora há pouco. Agora vamos para a subtração. Diego, como é que eu faço a subtração? A subtração ele é o mesmo caminho do que a soma entre eles. Então primeiro vamos fatorar esses dois números. A gente tem o número 6 e o número 3. Veja que aqui eu posso começar pelo número 2, porque 6 divide por 2 e 2 é menor que 3. Vamos lá, 6 divididos por 2 dá 3, o 3 eu não consigo dividir, eu só repito ele. Veja que agora a gente pode usar o número 3. 3 divididos por 3 dá 1, 3 divididos por 3 dá 1. Nós temos aqui 2 vezes o 3. Veja só que virou o próprio 6. Então, quando um número é divisível pelo outro, a gente pode usar o número maior.
Temos aqui o número 6. 6 divididos por 6 dá 1. Sempre embaixo é divisão. E em cima é a multiplicação. 6 divididos por 6 dá 1. 1 vezes 8? 8. Menos 6 divididos por 3 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. Isso aqui é igual a 4 sobre 6. Veja só que agora a gente tem a multiplicação de frações. Veja só que agora o caminho que a gente vai tomar é um pouquinho diferente. Não é mais, a gente não precisa mais do MMC. Agora a gente vai ver o seguinte. É o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Você fala assim, Diego, que grego que você está falando? Calma, é bem simples. É o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Veja só, a gente tem 3 quartos vezes 5 sextos. Então, o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 6 é 24. Veja só que a gente tem 15 sobre 24. Bem simples, bem fácil. Agora você fala assim, Diego, como é que eu faço com um número inteiro? Por exemplo, nós temos aqui, ó, 5 sobre 2 vezes 4. Você pensa assim, Diego, como é que eu vou fazer agora? Lembre-se que embaixo desse 4 tem um 1. Porque eu colocando esse 1 não vai mudar nada na minha fração. Porque 4 divididos por 1 continua sendo 4. Então o 1 ele sempre está aqui. E vamos pelo mesmo processo. De cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. 5 vezes 4 é 20. Divididos por 2 vezes 1 é 2. 20 divididos por 2 é igual a 10. Veja só, agora a gente tem a divisão de frações. Divisão de frações é um pouquinho diferente da multiplicação, mas não muito, só um pouquinho. A única diferença que tem uma com a outra é que a primeira, você repete a primeira fração, e a segunda, e você vai multiplicar a primeira pelo inverso da segunda. Você diz, Diego, o que é o inverso da segunda? O de baixo vem para cima e o de cima vem para baixo. Você só troca o denominador pelo numerador. Vamos fazer um exemplo? 6 oitavos, a gente repete essa parte. 6 sobre 8. E agora, o 3 sobre 2, a gente vai inverter ele. Vai virar 2 sobre 3. Faz a multiplicação. 6 vezes 2, 12. Divididos por 8 vezes 3, que é 24. Podemos deixar assim ou podemos multiplicar, porque um é múltiplo pelo outro. Então a gente pode dividir por 12 em cima e dividir por 12 embaixo. Isso vai dar 1 sobre 2. E Diego, quando a gente multiplica por um número inteiro, como é que a gente faz? É o mesmo processo da multiplicação. Lembrando que a gente tem o 1 embaixo do 3. Então vamos lá, repetimos o primeiro, que é o 15 sobre 8. E agora multiplicamos pelo inverso do segundo. Multiplica por 1 sobre 3. 15 vezes 1 é igual a 15. Divididos por 8 vezes 3, que é 24. Podemos simplificar ou podemos deixar assim mesmo. Então, essa foi a aula de hoje, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. E também outra coisa, tem uma aula do professor Augusto. Não esqueça de dar um like lá e se inscreve no canal. Obrigado.